Oi, crianças! Na aula de hoje, nós vamos ter a explicação de português das páginas 156 e 157. Nós vamos falar um pouco sobre verbos. Vamos lá? Aqui no primeiro exercício, que é continuação da página anterior, nós já vimos na língua falada, muitas vezes reduzimos palavras. Isso também acontece com os verbos. Leia o quadrinho a seguir. Cascão, tô indo brincar lá no parquinho. Quer ir comigo? Imagina, claro que não. Que verbo está sendo usado na forma reduzida? Então, que palavrinha que está escrita aí que não foi usada de maneira formal, foi escrita reduzida, como se fosse aquela escrita informal que nós fazemos? A qual forma verbal essa forma corresponde? Então, essa palavrinha que foi usada reduzidamente aí no quadrinho, como que ela é escrita na língua formal? Número 7. Leia estas manchetes, isto é, estes títulos de notícias, e observe os verbos destacados. Então, antes de começar, vamos lembrar o que são os verbos, né? Os verbos são as palavras que demonstram alguma ação, que alguma coisa está acontecendo. Primeira frase. Mulher nada em piscina suspensa a 20 metros de altura em hotel em Valdora, norte da Itália. Então, o que essa mulher está fazendo? Ela nada. Nada é o verbo, a palavrinha destacada. Próxima. Dinossauros gigantes sul-americanos podem ter cruzado continentes, diz estudo. Então, o que esses dinossauros estavam fazendo? Eles podem ter cruzado. Podem é o verbo destacado. População de animais selvagens caiu 58% desde 1970, diz estudo. Então, o que aconteceu com a população de animais selvagens? Caiu. Caiu é o verbo destacado. Em que tempo os verbos destacados foram empregados? No presente, que é o que está acontecendo agora, no passado, que é o que já aconteceu, ou no futuro, que é o que ainda irá acontecer. Então, vamos voltar lá para olhar. Os verbos são nada, podem e caiu. Em que tempo eles estão? Que tempo foi o mais empregado nesses títulos de notícia? Então, aqui, o nada, o podem e o caiu, os três não são iguais. Qual foi o tempo que apareceu mais? O tempo presente, o tempo passado ou o tempo futuro? Próxima. Cada um dos verbos destacados se refere a um sujeito. Sublinhe o sujeito de cada um dos títulos de notícia. Então, a gente vai fazer um tracinho embaixo do sujeito. Então, quem é o sujeito? É a quem o verbo se refere. Por exemplo, mulher nada. Quem nadou? Quem nadou é o sujeito. Dinossauros gigantes sul-americanos podem ter cruzado continentes. Quem pode ter cruzado? Quem pode ter cruzado é o sujeito. População de animais selvagens caiu 58%. Quem caiu? É o sujeito, tá bom? Palavras em jogo. As terminações an, com AM, e ão, nos verbos com AO tio, né? Leia as frases a seguir em voz alta e observe as formas verbais destacadas. Os meninos judiam do sapo. Os meninos judiaram do sapo. Os meninos judiarão do sapo. Repita essas formas em voz alta. Primeira, judiam. Segunda, judiaram. Terceira, judiarão. Eu quero que vocês também repitam, tá bom? Ao pronunciar essas palavras em voz alta, o que você pôde perceber em relação ao som da terminação desses verbos? Então, aqui nós temos judiam, judiaram
e judiarão. O que a gente pode perceber com relação ao finalzinho dessas palavras? Vocês vão anotar aqui. Número 1. Complete o título de notícia com os verbos no passado. Faça a concordância adequada com o sujeito das frases. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês o verbo andar, vocês usariam ele no passado. Então, se eu falasse elefantes andam, vocês colocariam elefantes andaram, porque seria no passado. Agora a gente vai ver quais são os verbos que tem aqui. Por exemplo, elefantes, aí tem o verbo escapar. No passado, os elefantes, e aí vocês vão completar a frase. De circo e, depois o próximo verbo causar. Como que fica no passado? Pânico em estacionamento. Então, vocês vão colocar esses dois verbos no passado. Escapar e causar, tá bom? Lembrando que nós estamos falando de elefantes. Então, eu não posso colocar elefantes escapou. Elefantes, como que eu vou colocar? Eu não posso escrever elefantes causou. Eu tenho que escrever elefantes. E aí vocês vão pensar como que vocês vão completar essas frases com esses verbos no passado. Próximo, complete a frase com o verbo indicado no presente. Então, agora a gente vai usar o verbo atacar no presente. Hienas, aí vocês vão completar com o verbo, moradores de rua na Etiópia. Então, essas hienas atacar moradores? Não. Então, a gente vai colocar essa palavra no presente. Próximo, complete a frase com os verbos indicados no futuro. Se os elefantes e as hienas não forem capturados, os moradores não dormir. Como que vai ficar esse dormir no futuro? Em paz, nem deixar suas crianças brincarem fora de casa. Como que vai ficar esse deixar no futuro? Lembrando que nós estamos falando dos elefantes e das hienas. Então, eu não posso falar, se os elefantes e as hienas não forem capturados, os moradores não dormirem em paz, tá? Eu tenho que pôr essa palavrinha no futuro, lembrando que aqui a gente tem os moradores, tá? Agora, vamos revisar? Então, os verbos são palavras que demonstram alguma ação, que está acontecendo alguma coisa. Os verbos terminados em -an se referem ao passado e -ão se referem ao futuro. Nós também podemos usar -an no presente. Os verbos precisam combinar ou concordar com o sujeito da frase. Crianças, boa atividade para vocês. Por hoje é só. Um beijo e até amanhã na correção.